E eu pego de cá, Colombo. No mesmo dia que a Petrobras anunciou os reajustes nos combustíveis, o Congresso se mobilizou numa força-tarefa para aprovar projetos ligados a esse tema. Um deles cria uma nova regra para a cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. O ICMS foi aprovado já de madrugada pela Câmara, mas ainda não está em vigor porque segue primeiro para sanção presidencial. O presidente Jair Bolsonaro precisa ali canetar para ele começar a valer. E essa notícia, você está vendo, também está lá no site da CNN. Deputados referendaram as mudanças feitas no Senado ainda na tarde de ontem, quinta-feira, entre elas a isenção do PIS e COFINS sobre o diesel, o gás de cozinha e também o querosene de aviação até 2022. Mais cedo, após a aprovação dos projetos lá no Senado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre esse assunto. Vamos ouvi-lo. Queremos agradecer ao Senado o excelente trabalho de coordenação, realmente de conciliação e de compartilhamento dos custos que essa guerra está impondo à população brasileira. Quer dizer, há uma guerra do outro lado do mundo, mas que pressiona o custo do petróleo. E essa guerra do petróleo tem um impacto sobre o Brasil. E quando chega esse impacto ao Brasil, como disse o ministro Bento, os preços ali da Petrobras estão livres, eles acompanham o mercado, justamente para não haver uma crise de abastecimento. Houve uma bomba, uma guerra lá fora que nos atingiu e nós conseguimos atenuar em 2/3 o impacto dessa bomba que nos atingiu. Então, o preço do petróleo, a Petrobras subiu 90 centavos no diesel, 60 centavos nós já abreviamos e atenuamos. O consumidor brasileiro sofre apenas 1/3 desse impacto que veio de fora. Voltamos aqui com os nossos comentaristas para repercutir esse assunto. Primeiro, Boris Casoy. Boris, duas perguntas, né? Os projetos aí aprovados ontem lá no Senado, na Câmara, vão ser suficientes para segurar o preço dos combustíveis ou será que a gente espera mais já para os próximos dias? E também a sua avaliação dos trabalhos do Congresso na aprovação desse projeto, nessa tentativa de segurar um pouco essa disparada de preço dos combustíveis, hein, Boris? Stephanie, o Congresso está fazendo o que pode, colocar em ação criatividade e há uma preocupação. Eu vi a entrevista ao vivo na CNN do ministro Paulo Guedes e do ministro Bento Albuquerque. Os dois enfatizaram a questão de que os problemas vêm de fora, não são problemas criados aqui no Brasil, de que há uma guerra e, por causa disso, a guerra vai nos afetar, especialmente na questão do combustível, que era o alvo da entrevista, e que o governo e o Congresso estão fazendo o possível, inclusive as oposições, para minimizar isso, mas de alguma maneira ele está mostrando que o esforço é para atingir menos. Consequências políticas que eu vejo pela frente. Eu acho, e o governo sabe disso, que essa questão do preço dos combustíveis vai acabar batendo na candidatura do presidente Bolsonaro à reeleição. Então, já começa a tentativa de não mentir, mas explicar que isso vem de fora e que o governo é impotente para resolver essa questão. Eu temo que um pouco mais para frente, se essas medidas hoje tomadas, inclusive ICMS, batendo no erário dos estados e outras medidas que possam bater no erário, todas elas trazem despesas. Eu acho que mais para frente, se as coisas não derem certo em termos políticos, o governo lance mão de atitudes de caráter populista. Congelamento, que não funciona, subsídios exagerados,
coisas parecidas com o que a Dilma fez, que podem destruir a economia do país, e isso vai aparecer lá na frente, e pode destruir a Petrobras. É isso que eu temo. Eu acho que, por enquanto, 1-0 para o governo, 1-0 para o Congresso, especialmente para o Senado. Não sei como os governadores vão reagir, ainda não vi nenhuma reação dos governadores. Em ano eleitoral, perder renda é grave, mas vamos ver o que acontece. Eu me reservo o direito de ficar esperando e não fazer nenhum vaticínio, porque em campanha eleitoral, as bruxas, todas elas, estão soltas. É isso, Stephanie. Obrigada, Boris.